Meus irmãos, a paz do Senhor, neste trimestre que se inicia, nós estudaremos a doutrina bíblica da Trindade. Então, nesse trimestre, teremos a oportunidade de nos aprofundarmos acerca da natureza de Deus, que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. O título da nossa lição, a lição de número 1, é O Mistério da Santíssima Trindade. Texto áureo encontra-se em Mateus 3,17, que nos diz assim: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A verdade prática nos diz assim: a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Então, a obra da Trindade é central à fé cristã, de modo que um único Deus ou um só Deus, três pessoas distintas e que atuam de forma harmoniosa na obra da redenção. Então, quando a gente fala de três pessoas distintas, quem são elas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E na obra da salvação, o Pai planeja, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. Então nós vemos que um só Deus agindo em perfeita harmonia, em perfeita sincronia para estabelecer o plano da redenção e salvação. Bom, a primeira coisa que me chamou a atenção nesse título, o mistério da Santíssima Trindade, foi esse termo aqui, mistério. O que significa mistério? Por que mistério? Bom, é preciso entender que mistério não no sentido de contradição. Então, mistério aqui não é contradição, mas sim revelação divina. Ou seja, nós não compreendemos plenamente, mas cremos biblicamente. Então, mistério não é confusão. Mistério é profundidade. Então, quando a gente fala de mistério, mistério é tudo aquilo, ou seja, tudo quanto a razão não pode explicar ou compreender. Então, por isso que o o autor dessa lição, o comentarista Douglas Batista, colocou como título O Mistério da Santíssima Trindade, porque revela algo, né, que é difícil compreensão, ou seja, que o ser humano não consegue compreender plenamente. Porém, apesar de não compreendermos plenamente, nós acreditamos, e isso é fé. Bom, os irmãos que têm o costume de me acompanhar sabem que eu gosto de começar a aula sempre trazendo o significado, o conceito da palavra-chave. E a palavra-chave que define essa nossa lição é trindade. Mas o que significa trindade? Bom, trindade, esse termo tri, esse prefixo tri, significa três, ou composto por três, trino. Então, nós podemos dizer que é três em um. Três pessoas em um único Deus. Então, podemos dizer que trindade é o conceito teológico de trindade é a doutrina bíblica que afirma um só Deus em essência. Então, nós temos três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, em um único Deus. Sabemos que eles, ou melhor, que essas três pessoas distintas possuem a mesma essência, a mesma natureza e a mesma substância.
Então, elas são iguais em poder, glória e majestade, mas com funções distintas. Mais à frente, a gente vai ver a distinção entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, a palavra não aparece na Bíblia, mas o conceito está presente em toda a Escritura. A gente vai observar que esse conceito, né, que essa doutrina da Trindade, ela aparece tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Um só Deus. A Bíblia afirma claramente o monoteísmo. Lá em Deuteronômio, capítulo 6 e 4, diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então, não são três deuses diferentes, como prega o triteísmo. Isso é um erro comum acerca da Trindade. Mas um único Deus, só existe um Deus. Olha o que diz Isaías 45 e 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Efésios 4, do 4 ao 6, nos diz assim: um só Espírito, um só Senhor, um só Deus. Então não existe três deuses. É apenas um Deus em três pessoas diferentes. Portanto, a Trindade não contradiz o monoteísmo. Ela vem para complementar. Unidade divina. Cada pessoa é plenamente Deus. E isso daqui é importante porque a gente vai observar que existem algumas implicações doutrinárias que afirmam que só o Pai é Deus, de modo que negam a deidade ou a divindade do Espírito e do Filho. Só que ao estudarmos minuciosamente a palavra do Senhor, a gente vai observar que cada pessoa é plenamente Deus. Ou seja, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Então, não são três deuses, mas três pessoas em uma única essência divina. Ou seja, três pessoas e uma única natureza, essência e substância. A revelação. Bem, em Mateus 3, do versículo 13 ao 17, nós iremos observar a revelação da Trindade no batismo de Jesus. Então, primeiro ponto, observe que o Filho é batizado. E um ponto interessante que nós devemos observar aqui é que Jesus precisava ser batizado? A resposta é não. Mas Jesus, ele veio cumprir com toda a justiça, como está escrito. Ele veio cumprir toda a justiça. Jesus não precisava ser batizado como uma forma de expressar arrependimento, mas ele fez questão de se batizar, e isso foi um gesto de identificação com a humanidade pecadora e uma atitude de obediência ao plano redentor do Pai. Então, no plano do Pai, no plano salvífico de Deus, Jesus tinha que ser batizado. Então, Jesus obedece, né, piamente ao plano redentor do Pai e submete-se ao batismo, mas nós sabemos que ele não precisava ser batizado, mas ainda assim se batizou para que pudesse estar em plena obediência com o plano salvífico de Deus, de modo a cumprir toda a justiça. Então, o que nós observamos aqui é que o Filho é batizado, o Espírito Santo desce como pomba e o Pai fala dos céus. Nós vemos aqui de maneira muito clara a revelação da Trindade. Observe que Jesus está
no Jordão, o Filho no Jordão, o Espírito desce como pomba e o Pai fala dos céus. Então, observem que eles aparecem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo e conscientemente distintos. Então, há quem diga que Jesus muda de aparência. Só que nós observamos que aqui ficou bem claro que existem três pessoas distintas. Porque não pode ser uma única pessoa mudando a aparência. Então, o que a gente observa aqui é que são três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outro detalhe que podemos observar é que Deus não falou para si mesmo. Nós observamos que no versículo 17, ele direciona a sua fala para alguém específico. Quem é esse alguém? O seu filho. Olha o que é que diz o versículo 17. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então Jesus diz: Este é o meu filho amado. Então ele não falou para si mesmo, mas ele falou direcionando a sua fala para o seu filho. Quem era o seu filho? Jesus Cristo. Outro ponto que nós podemos observar é que se Jesus não, ou melhor, se Deus não estivesse direcionando a sua fala para Jesus ou para uma outra pessoa, ele poderia falar assim: esta é minha manifestação. Mas o que a gente observa é que ele não fala esta é a minha manifestação, ele fala este é o meu filho amado. Então isso daqui mostra de maneira clara a distinção, a diferença entre as pessoas. Então, outro detalhe é que o Espírito de Deus não desceu sobre si mesmo, ele desceu sobre Jesus. Até porque não faria sentido descer sobre si mesmo. Imagine que o Espírito Santo e que Jesus, o Filho, fossem a mesma pessoa. Ora, se o Filho e o Espírito Santo são a mesma coisa ou a mesma pessoa, isso implica dizer que não precisaria o Espírito descer sobre si mesmo. Então, se o Filho fosse igual ao Espírito Santo, ou seja, a pessoa Filho fosse igual à pessoa Espírito Santo, isso significa que o Espírito já estava sobre si. Mas isso aqui fica bem claro, que o Espírito... Olha o que diz aqui o versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhes abriam os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, o Espírito de Deus não veio sobre si mesmo, mas ele veio sobre Jesus, o Filho. Então, esses versículos aqui de Mateus 3, mais especificamente o 16 e 17, deixa bem clara a revelação da Trindade, ou de maneira mais específica, deixa bem claro a revelação de três pessoas diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom, distinção. Quando a gente fala na obra da salvação, e aí como referência bíblica nós temos 1 Pedro 1 e 2, o Pai, qual é a função do Pai? Bom, nós sabemos que são três pessoas diferentes e um único Deus. Então, eles são iguais em poder, glória e majestade, mas com funções diferentes. Por exemplo, o Pai, ele planeja a salvação e, portanto, ele é o criador, o planejador. O Filho realiza a redenção, então ele é o redentor ou o executor da obra, é ele quem executa. E o Espírito Santo aplica a salvação. Então ele é o santificador. E o que a gente observa é que cada uma dessas três pessoas tem uma função específica. Porém, elas agem em perfeita harmonia. Agem de maneira harmoniosa para a consolidação do plano de salvação.
Bom, a Trindade para a fé cristã. Nossa fé é trinitária, nossa oração é trinitária, nossa salvação é trinitária. Nós acabamos de falar agora há pouco sobre a salvação e qual o papel de cada uma dessas três pessoas da Trindade. Mais à frente nós iremos ver também a questão da oração trinitária. Bom, então, resumindo, podemos dizer que conhecer a Trindade, ela fortalece a fé. Conhecer a Trindade fortalece a fé e aprofunda a adoração. Por isso que é importante nós conhecermos a Trindade a respeito da doutrina da Trindade. Por isso que ela deve ser conhecida e ensinada como um fundamento inegociável da fé cristã. A Trindade e a salvação. Bom, a obra da salvação envolve plenamente a Trindade. Como é que funciona? Bom, o Pai envia o Filho por amor, o Filho oferece-se em sacrifício, como eu falei anteriormente, ele é o executor, e o Espírito Santo convence, regenera e santifica. Então, reafirmando o que eu já tinha dito, né? A salvação é trinitária do início ao fim. Envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom, e como se deu a revelação da Trindade no Antigo Testamento? A revelação é progressiva. Se nós observarmos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: E criou Deus os céus e a terra. Esse termo aqui, a palavra Deus, aparece no original no hebraico como Elohim, que é o plural de Eloá. Então perceba, a palavra aparece no original no hebraico como Elohim, que é o plural. Se é plural, a gente já consegue identificar aqui, logo de início, a pluralidade interna na palavra Deus. Outro versículo é Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Perceba que ele disse façamos. Esse termo aqui, esse verbo fazer, ele está também no plural. Façamos. Ou não está assim, eu vou fazer, eu faço o homem à minha imagem e semelhança. Nós façamos. E isso aqui também traz o tom, um sinal de pluralidade. E que já nos indica de maneira implícita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E outra referência bíblica é Isaías capítulo 42, versículo 1, que tem a figura do Pai, a figura do servo, o Messias, que no caso é Jesus, e a figura do Espírito Santo. Então, nós vemos aqui de maneira implícita a revelação da Trindade, da Santíssima Trindade. Mas é no Novo Testamento que a gente observa e percebe que há uma ampliação do que estava implícito. Então, no Novo Testamento, em Mateus 28 e 19, nos diz assim: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a ordenança é: ide ensinando e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui ficou muito bem claro, explícito: Pai, Filho e Espírito Santo. A gente observa também a partir da bênção apostólica, lá em 2 Coríntios capítulo 13, 13. Na bênção apostólica, observe que há a revelação explícita e bem clara da Trindade. Olha o que é que nos diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o Filho, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Então, a gente observa que de maneira bem clara aqui, a partir desses versículos, três pessoas distintas e um único Deus.
Implicações doutrinárias. Bem, o triteísmo, e aqui é um erro comum, primeiro erro, são três deuses. O triteísmo prega que são três deuses diferentes. Mas a gente sabe e já estudamos que só existe um único Deus. Só existe um Deus. Não existe três deuses. E isso fica bem claro a partir das referências bíblicas que já foram citadas, né? Deuteronômio, entre outras. Bom, o triteísmo ele acredita em três deuses separados. Portanto, isso viola a unidade de Deus, pois a Bíblia revela a existência de um só Deus. E aí nós temos outra referência que é 1 Coríntios 8 e 6. O outro erro comum sobre a Trindade é que só o Pai é Deus, que é o que o unitarismo prega. Eles pregam que somente o Pai é Deus e, portanto, negam a deidade ou a divindade de Cristo e do Espírito Santo. Só que a gente sabe que isso também vai na contramão do que a Bíblia nos ensina. Porque a gente observa, por exemplo, lá em João 1:1, quando diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, no caso, ou a palavra é Jesus. E Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Então, isso aqui está falando que eles são iguais, ou seja, Jesus é igual a Deus, Deus é igual a Jesus. Para quem ainda continua cético ou sem acreditar, lá em João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, nos diz assim: eu e o Pai somos um. Então isso aqui revela que Jesus é igual ao Pai. E se o Pai é Deus e Jesus é igual a Deus, significa que Jesus também é Deus. Outra referência bíblica é Atos 5, 3 e 4, que também vem para testificar a deidade do Espírito Santo. Então, a partir da leitura desses versículos, a gente refuta essa ideia do unitarismo, né? Que só o Pai é Deus. Nós sabemos que lá no início eu também trouxe, repito, Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Não existe esse negócio de que somente o Pai é Deus. Isso é o que o unitarismo prega. Outro erro comum é o que o modalismo ou unicismo prega, ou seja, um Deus que muda de forma. Bem, eles acreditam, o unicismo acredita e ensina que Deus se manifesta em três formas sucessivas, ou seja, ele muda de forma. Uma hora é Deus, uma hora se apresenta ou se manifesta como Deus, uma hora é o Pai, uma hora é o Filho e uma hora é o Espírito Santo. Mas a gente sabe que também está incoerente com o que a Bíblia diz, né? Incoerente. A Bíblia nos afirma, e lá Malaquias 6, ou melhor, 10 e 6, nos diz assim, deixa eu abrir aqui para confirmar, Malaquias 6 e 10. Na verdade, Malaquias 3 e 6. Corrigindo aqui, irmãos, Malaquias 3 e 6. O Senhor diz: eu sou o Senhor e não mudo. Então, o modalismo prega que Deus muda de forma. Só que em Malaquias 3 e 6 diz: eu, Senhor, não mudo. Ou seja, o Senhor é imutável. E se o que o unicismo prega fosse verdade, significa que essa sentença ela seria falsa. Ou seja, o Senhor muda, mas a gente sabe, está escrito em sua palavra, que o Senhor Deus, ou o Senhor, não muda. Ele é imutável.
E outro fator que vem para confirmar, corroborar com essa ideia, está justamente em Mateus 3 e 6. Ou seja, no batismo de Jesus está claro que existem três pessoas distintas se manifestam simultaneamente. Ou seja, a manifestação dessas três pessoas foi simultânea, aconteceu ao mesmo tempo. Então, como que ele ia mudar de forma e aparecer ora como filho, ora como Espírito Santo, ora como Pai. Então, a gente refuta essa ideia a partir de Malaquias 3 e 6 e a partir também de Mateus 3, 16 e 17, que deixa bem claro que ele não muda de forma, mas que são três pessoas, que na verdade são três pessoas distintas e que aparecem simultaneamente em Mateus 3, 16 e 17. Outro erro, são pessoas hierarquicamente inferiores. A gente sabe que não existe hierarquia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como já falei e repito, são iguais em poder, glória e majestade. E o que os diferenciam é que eles possuem funções prioritárias diferentes. Mas isso também não impede que um deles ou que uma dessas três pessoas se submeta à outra para o cumprimento de uma missão. A título de exemplo, Jesus. Jesus esvaziou de si mesmo e veio para cumprir a sua missão. Uma missão de redenção, de salvação da humanidade. E isso fazia parte do plano salvífico de Deus. Então ele esvaziou, houve um esvaziamento, ele esvaziou-se de si mesmo, submeteu-se ao Pai para o cumprimento de uma missão. Então não existe hierarquia, não existe o Pai é primeiro, o Filho segundo e o Espírito Santo terceiro. Não existe essa hierarquia. Eles são iguais. A diferença é justamente a questão da função. Então, a Bíblia revela a distinção sem divisão. A Trindade na oração cristã. Oramos ao Pai em nome do Filho e pelo poder do Espírito Santo. Isso aí está bem claro em Efésios 2, 18, depois os irmãos podem conferir. Bom, recapitulando, a Trindade ela revela Deus, ou seja, revela quem Ele é, revela como Ele age e como nos relacionamos com Ele. A Trindade também fortalece a nossa fé. E por que fortalece a nossa fé? Porque à medida que nós conhecemos melhor a Deus, a nossa fé ela é fortalecida. E a Trindade ela revela justamente a natureza de Deus, como ele age, como nos relacionamos com ele. Então, de maneira resumida, podemos dizer que a Trindade revela um único Deus que é digno de toda glória, honra e louvor. Conclusão: crer na Trindade nos chama a relacionamento com Deus, comunhão com a igreja, vida de amor e submissão. A Trindade é um modelo de comunhão. Como já falei, a Trindade ela age, ou melhor, as três pessoas da Santíssima Trindade agem de maneira harmoniosa. E isso revela o que? Essa plena comunhão, a comunhão plena que existe entre as três pessoas da Santíssima Trindade e que portanto, devemos seguir esse modelo de comunhão. Bom, para concluir, por que crer na Trindade? Crer na Trindade é crer no Deus que salva e que se manifesta plenamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Além disso, a Trindade não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas ela também sustenta toda a estrutura de salvação. Amém, irmãos? Assim, chegamos ao fim de mais uma aula e que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.